Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente manhã de quinta-feira para todos nós. Estamos aqui às 7:30 da manhã, iniciando o nosso momento do Evangelho Diário. Desejo a todos um dia de muita paz, um dia de muita paz interiormente, para que a gente consiga enfrentar todas as batalhas, todos os desafios de hoje com mais serenidade no coração. Jesus nos ensinou que quando a gente está com essa paz interiormente, a gente vivencia muitas tempestades e conturbações externamente. Mas com a paz interior, a gente consegue enfrentar isso de forma mais serena, mais calma, com mais fé também. Então, hoje que a gente possa cultivar essa paz em nosso coração e estarmos aqui com o coração aberto para o nosso momento do Evangelho diário. Meus amados irmãos, que Jesus possa nos abençoar, estar presente aqui conosco, porque hoje nós iremos falar sobre pensamento. Olha, meus irmãos, a gente precisa se vigiar muito com as ideias e com os pensamentos que temos. Pensamentos que temos referente às outras pessoas, pensamentos que temos sobre a vida, pensamentos e ideias que nos surgem, sabe? A gente precisa se atentar muito a eles. E hoje falaremos disso. Então eu convido a todos para iniciarmos aqui o nosso evangelho diário. Hoje iremos refletir a mensagem de número 80, ou seja, estamos a 80 dias consecutivos refletindo o livro Um Minuto com Chico Xavier. Então essa mensagem de número 80, ela é do querido espírito Emmanuel. E olha que interessante, porque ele irá dizer para todos nós que cada criatura é peça significativa na engrenagem do progresso. Todos possuímos destacadas obrigações no aperfeiçoamento do espírito. Alma sem trabalho digno é sombra de inércia no concerto da harmonia geral. Emmanuel aqui, ele abriu um oceano de ensinamento para nós. Isso que é verdade, porque são palavras pequenas aqui, mas com muito ensinamento para a nossa vida e muito proveitosas, ainda mais se a gente buscar vivê-las. Emmanuel coloca para nós que na engrenagem da vida, todos somos importantes, todos temos o nosso papel. E um dos trabalhos mais importantes que nós temos que cumprir, e trabalho aqui não estamos falando do ofício, do labor terreno, do trabalho material que nós temos, não é esse. Estamos falando da visão espiritual. Então, um dos trabalhos, não um dos mais importantes que nós temos, é o trabalho conosco mesmo. É o trabalho interior. É o trabalho do aprimoramento moral que nós temos. Porque pensemos bem, quando o nosso espírito solicita para reencarnar, um dos objetivos da reencarnação, quer dizer, a base da reencarnação é ele se melhorar. Então, e seremos inseridos em contexto, cruzaremos o caminho de muitas pessoas, escolheremos uma profissão, teremos atividades na vida, enfim. Tudo isso será com base no que o nosso espírito precisa aprender. Então, cada um de nós está hoje em um contexto da sua vida, reencarnou nesse contexto, porque ele é o mais apropriado, porque para o que o espírito precisa aprender. Aonde reencarnamos, as condições que reencarnamos eram as melhores para nos conceder o que a gente precisa aprender. E que a gente precisa se melhorar.
Então, olha só. Então, se nós reencarnamos, um dos nossos principais objetivos é o nosso melhoramento interior, o nosso aprimoramento moral, olha como esse dever, esse trabalho, ele é de uma responsabilidade, meus irmãos, enorme. Porque imagina, a gente vai lá, solicita para reencarnar, promete que a gente vai cumprir tudo, solicita as provas, o contexto da vida, solicita o meio familiar e diz: não, tudo isso aí vai me ajudar a melhorar meu coração. Eu preciso aprender a ser mais humilde, preciso aprender a ter mais coragem, preciso aprender a ter mais fé. Então, tudo isso que eu vou passar na minha vida vai me ensinar. Aí imagina, a gente reencarna, estamos aqui. E aí viramos as costas para todas as chances de melhoramento que temos. E eu tenho algo importante para falar com a gente, porque às vezes achamos que essas chances de melhoramento são sempre as grandiosas, né? Eventos muito grandes em nossa vida, situações muito específicas, mas nem sempre. É nas pequenas coisas do dia a dia. É quando a gente tá ali no meio de uma conversa e alguém começa a falar mal do outro. E aí a gente tá tendo a chance de se melhorar e não falar mal do outro. A gente tá tendo a chance de se melhorar e não criticar o próximo e não julgar conforme Jesus ensinou. Vou dar outro exemplo pra gente. É quando vem um pensamento bem baixo assim na nossa mente. E a gente tem a chance de não acolher essa ideia, de não fazer isso. Olha aí, a chance do nosso melhoramento que temos frequentemente. Então, meus irmãos, imagina a gente então vira as costas para todas essas oportunidades de se melhorar, de agir mais corretamente, de agir mais no bem. Imagina a gente virar as costas. Aí a gente chega o nosso momento de deixar as vestes materiais, chegamos lá na vida espiritual e aí vamos conseguir dar uma olhada e o que a gente cumpriu na existência. Imagina percebermos que a maioria das coisas que a gente tinha que se melhorar, que cumprir, não realizamos. Imagina. Estar na Terra não é fácil. Aí imagina não cumprir o que tem que ser feito, principalmente quanto ao melhoramento interior. Pois é, meus irmãos, Jesus já falava pra gente: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se a gente está tendo tantas chances de melhoramento, muito nos será cobrado. Porque as oportunidades estão na nossa frente. E eu coloco hoje aqui, trazendo para o nosso dia a dia, sobretudo a questão do pensamento. Porque o comportamento exterior, eu acho que talvez é até mais fácil para a gente corrigir. A gente corrige o que fala, a forma que fala, a gente vai se educando ali na forma como a gente age com o outro, não é mesmo? Mas o pensamento, que é algo que só nós e Deus temos acesso, é difícil a gente corrigi-lo. É difícil a gente dedicar tempo a aprimorá-lo. Se não ficarmos atentos, a gente se deixa levar facilmente por pensamentos que julgam a vida do outro, por pensamentos pessimistas, por pensamentos de medo. Se não ficamos atentos, rapidamente pensamentos de desânimo toma conta de nós. Pensamentos orgulhosos, pensamentos de prazeres baixos da terra. Essa é a verdade.
Se a gente não se atenta aos conteúdos do nosso pensamento e em melhorar o pensamento, a gente se deixa facilmente levar por uma enxurrada de pensamentos maus. Talvez era o que Jesus tanto nos ensinava e tanto falava quando Cristo ponderava vasos límpidos por fora e cheio de podridão por dentro, ou seja, é, almas que aparentemente, pessoas que aparentemente têm uma conduta certa, porque é fácil corrigir o comportamento, fácil que eu digo, meus irmãos, não é fácil, mas comparado ao pensamento, é um pouco mais fácil. Pessoas com uma conduta correta, mas que por dentro os pensamentos não condiziam com isso. Totalmente maus. Olha, meus irmãos, quanto a isso, eu até retirei aqui para nós, estudando essa mensagem de hoje, eu reservei aqui para a gente um trechinho de uma pergunta e uma resposta do Livro dos Espíritos, que é comentada na obra Filosofia Espírita, volume 17. E aí, olha que interessante o que é colocado aqui. Se o homem não conseguiu ainda limpar seus pensamentos dos contrários da caridade, deve se esforçar mais um pouco, passando a orar com mais fé, porque ninguém pode livrá-lo do mal a não ser ele mesmo. Se ontem os seus pensamentos estavam desgovernados, não obedecendo à sua vontade, que se esforce de novo, descondicionando seu mundo mental de velhos acordos do mal e se esforçando no novo plantio, que é a terra boa e dadivosa. Ou seja, meus irmãos, olha que interessante que é colocado aqui nesse livro para a gente. Se nós não conseguimos limpar os nossos pensamentos que são contrários à caridade, é porque a gente tem que se esforçar mais. E ele coloca aqui, ó, passando a orar com mais fé, porque ninguém pode livrá-lo do mal a não ser ele mesmo. Ou seja, ninguém consegue limpar esses pensamentos maus de nós a não ser nós mesmos. E ele coloca: se ontem os pensamentos estavam desgovernados, ou seja, sabe aqueles dias que a gente tem uma enxurrada de pensamentos desgovernados, que surge ideias, mas das mais diversas possíveis na nossa mente. Surge coisas assim, meus irmãos, lembranças, ideias, coisas para fazer assim, totalmente desgovernado. E isso afeta até nas nossas emoções, não é mesmo? Então, se ele coloca assim, se a gente está vivendo um dia com os pensamentos totalmente desgovernados, e às vezes a gente diz assim, eu não quero pensar isso, aí some. Passa um pouco, volta o pensamento de novo, e a gente fala, mas eu não quero pensar isso, não quero pensar isso dessa pessoa, eu não quero pensar isso dessa situação, eu não quero ficar pensando isso na vida. E aí, se a gente fica fazendo isso, e mesmo assim esses pensamentos não estão obedecendo à nossa vontade, ele coloca aqui: se esforce de novo. Se esforce mais. Ele fala isso pra gente. Se esforce mais. Limpando o mundo mental desses velhos acordos com o mal e se esforçando para plantar o bem dentro do próprio pensamento. Olha, meus irmãos, que preciosidade desse ensinamento, porque assim, o pensamento, o pensamento, ele governa muita coisa em nossa vida. Muita coisa. Então não adianta nada a gente se reformar por fora, digamos assim, os atos, mas não se reformar por dentro.
Então, um dos principais trabalhos que o nosso espírito tem que cumprir nessa existência terrena é o melhoramento interior. E ele começa com a reformulação dos pensamentos, dos sentimentos, dos desejos, das intenções, que é aquilo que ninguém vê, mas nós sabemos que temos. Que Deus vê, que Jesus tem acesso. Ninguém exteriormente, mas nós sabemos as intenções que estão hoje no nosso coração. A gente sabe o teor dos pensamentos que andam passando aqui, ó, no nosso mundo mental. Nós sabemos qual que é a base dos sentimentos que estão habitando na gente. Vamos refletir sobre eles. Se não forem bons, nos esforcemos para limpá-los de dentro de nós, com muita fé e com muita oração. Porque um dos trabalhos mais difíceis é de limpar o terreno da alma. Esse trabalho é difícil. E a gente precisa se dedicar todos os dias. Da mesma forma que a gente se limpa exteriormente, a gente também precisa limpar interiormente a nossa alma. Hoje, eu vou deixar aqui para nós essa mensagem, agradecendo a todos por estarmos aqui reunidos com muito amor em Jesus, agradecer a paciência e o carinho de todos os nossos irmãos que partilham desse evangelho juntos. Meus irmãos, fiquemos em paz, eu vou me despedir aqui com muito carinho. Lembremos que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos com Jesus e nos encontramos amanhã, na sexta-feira, para mais um Evangelho Diário. Que assim seja.